É um nome que invoca ferocidade e define a palavra predador. Dente de sabre. Um enorme felino especializado em matar as maiores presas. Extremamente poderoso, com caninos afiados de 18 centímetros de comprimento, durante quase 2 milhões de anos, esta fera reinou suprema nas Américas. O poder e os recursos do dente de sabre eram imensos, mas repentinamente e de forma misteriosa, a espécie tornou-se extinta. Agora, a ciência e a tecnologia de última geração nos levarão 100 séculos no passado e trarão essa formidável criatura de volta à vida. Estudaremos o poder dos enormes dentes deste felino e descobriremos por que essa máquina de matar acabou extinta. Predadores pré-históricos. Tigre dente de sabre. O leão africano. Um dos predadores mais mortais da Terra. Com até 2,70 metros de comprimento e pesando 180 quilos, ele domina a savana e sem dúvida merece o título de rei dos animais. Por mais intimidador que seja, o leão é ofuscado por seu parente pré-histórico, o Smilodon fatalis, o tigre dente de sabre. De porte imponente, o Smilodonte podia pesar até 340 quilos, 25% a mais que o maior dos leões, e possuía armas poderosas. 10 mil anos atrás, quando caçadores humanos começaram a colonizar a América do Norte, este carnívoro dominava o continente, mas o ambiente estava repleto de animais. Embora uma espessa camada de gelo ainda cobrisse o extremo norte, grande parte da América possuía uma paisagem exuberante. Os mais bizarros animais espalhavam-se pelo continente. Mamutes imponentes, preguiças gigantes e bisões antigos. Todos envolvidos numa luta constante pela sobrevivência, enfrentando alguns dos maiores matadores que já caminharam sobre a Terra. Como o urso de cara achatada, o maior urso que já existiu. O lobo pré-histórico, o grande cão da época, era capaz de matar presas maiores que eles em alcateias com 30 membros ou mais. E ainda o enorme leão americano. Mas o mais letal dos caçadores era o dente de sabre. Imagine 2 facas presas a um animal com musculatura poderosa e com habilidade para usá-las. O dente de sabre era feito para matar. Esse felino era capaz de vencer qualquer animal, até mesmo um mamute. O dente de sabre era o carnívoro mais perigoso de seu tempo. Provavelmente, o único animal capaz de enfrentar o gigantesco urso de cara achatada. O dente de sabre dominou as Américas. No entanto, há cerca de 10 mil anos, a espécie repentinamente desapareceu. As únicas coisas que restaram dessa extraordinária criatura foram os ossos e os dentes característicos. Mas nossa maior fonte de informações vem de um local inesperado. Num local chamado de Miriam Milagrosa, no centro de Los Angeles, existe uma mina de ouro fóssil. Próximo a uma das avenidas mais movimentadas da cidade, cientistas desenterraram a vida selvagem da América pré-histórica. O Poço de Piche de La Brea compreende uma série de lagos e piscinas de aparência tóxica. Aqui, alcatrão ou betume sobe à superfície. Isso cria um dos melhores lugares do mundo para se encontrar ossos de dentes de sabre e de outros predadores pré-históricos. 14 mil anos atrás, embora o clima fosse mais frio,
A vegetação e o terreno do sul da Califórnia eram muito semelhantes ao que vemos hoje. Os poços de alcatrão ficavam escondidos na paisagem e eram armadilhas letais para todos os animais. No verão, o betume derretido oriundo de centenas de metros de profundidade formava piscinas extremamente pegajosas. O material ficava coberto por folhas e outros detritos e qualquer animal que passasse por ali ficaria rapidamente preso, como num gigantesco papel pega-moscas. Se a vítima fosse uma presa, predadores como o dente de sabre eram atraídos pela refeição aparentemente fácil. Em pouco tempo, eles também ficavam presos no alcatrão. Caçador e caça então pereciam presos no alcatrão e seriam preservados para sempre. Desde o início das escavações em La Brea, cerca de 100 anos atrás, mais de 1 milhão de ossos foram recuperados. Milhares deles pertencentes a esmilodontes, representando uma das maiores coleções mundiais de ossos de dentes de sabre. O betume não é só uma armadilha mortal, também é um excelente preservativo. Os ossos encontrados nele estão em condições semelhantes aos de animais que morreram há poucos anos. Isso faz parte do quadril de um dente de sabre. E mais abaixo podemos ver o joelho. Naquele canto ali temos um belo crânio desse animal. E olhando mais de perto, vemos a órbita ocular de outro dessa espécie saindo da parede. Esses fósseis são um registro inestimável a partir do qual os cientistas tentam formar um perfil forense desses enormes felinos. O retrato que emerge é o de uma criatura estranha, um felino feroz que, sob muitos aspectos, não era um felino. Embora seja ancestral dos felinos modernos, o dente de sabre não era nada parecido com seus parentes atuais. E não havia nada de simpático no Smilodon fatalis. O nome significa dente de faca mortal. Mas a função específica dessas presas extremamente afiadas ainda é um mistério. Embora a maior parte de seus ossos tenha sido encontrada na Califórnia, o Smilodonte vagou livremente pelas Américas do Sul e do Norte. Outros carnívoros da Era do Gelo, como o urso de cara achatada e o lobo pré-histórico, possuem um parentesco próximo com ursos e lobos modernos. Mas nenhum descendente direto do tigre dente de sabre vive atualmente. O Smilodonte é frequentemente comparado ao leão moderno. O tamanho era aproximadamente o mesmo, mas a compleição era muito diferente. Imagine um leão com esteroides. Era um animal imensamente poderoso, muito mais musculoso do que Arnold Schwarzenegger poderia imaginar. O Smilodonte tinha o tamanho de um leão, mas não se parecia com um. As proporções do corpo, o jeito de andar e boa parte do comportamento lembravam muito mais um urso negro do que um leão. Ele tinha grandes pernas dianteiras, um peito enorme, pernas traseiras relativamente curtas e atarracadas e enormes garras nos dedos. Os músculos do pescoço também eram muito maiores que os dos felinos atuais. Com isso, o Smilodonte tinha uma mordida terrível. Todo o conjunto era especialmente feito para que ele pudesse lutar com animais grandes e perigosos e derrubá-los. É possível determinar o porte físico do Smilodonte com a ajuda dos fósseis. Mas é muito mais difícil saber como era a pele e a pelagem do animal. Com base em felinos modernos, sua pelagem poderia ter diversas características, especialmente adaptadas para lhes dar a melhor camuflagem no ambiente. E é pouco provável que justificassem o nome de tigre e possuíssem listras. Se esses animais tinham algum padrão na pelagem, provavelmente seriam manchas. As listras não combinam com o tipo de habitat que havia aqui no Rancho La Brea. Uma olhada rápida no esqueleto do dente de sabre também revela outras pistas de como ele vivia. O rabo curto indica que não era um grande corredor.
Felinos modernos, mesmo os grandes como leões, usam as caudas longas para dar equilíbrio e ajudar nas curvas em alta velocidade. O Smilodonte não tinha essa capacidade em função do rabo curto. Esse animal, obviamente, fazia alguma coisa totalmente diferente do que os felinos modernos fazem. Se ele não perseguia presas velozes, então atacava animais mais lentos e maiores. Era preciso ser furtivo para se aproximar, e então executar um ataque mortal a curta distância. E os ossos suportavam o impacto. O dente de sabre possuía patas frontais extra grandes com garras enormes, que, na opinião dos cientistas, serviam para agarrar animais muito grandes. Ele era um lutador, não um corredor. Era predador que emboscava. Tinha pernas curtas e patas planas. Elas eram feitas para agarrar a presa e mantê-la imóvel enquanto ele mordia. E isso era muito importante. Toda a anatomia dele era feita para isso. Durante o Pleistoceno, a América do Norte estava repleta de grandes herbívoros que forneciam alimento em abundância para qualquer predador pré-histórico faminto. O Smilodonte pode ter evoluído para caçar os maiores desses animais. Para adequar a tática ao enorme tamanho das presas, a força bruta e a capacidade de matar talvez não fossem suficientes. Uma nova estratégia de caça era necessária. Na América da Era do Gelo, havia animais em abundância para um carnívoro feroz como um dente de sabre caçar. Ancestrais de bisões, cavalos e camelos eram encontrados em toda parte, e até mesmo preguiças gigantes e mamutes podiam fazer parte do cardápio. Mas a menos que os tigres dente de sabre caçassem juntos, essas feras seriam adversários dificílimos, mesmo para um animal tão bem armado quanto o Smilodonte. Atualmente, a maior parte dos felinos de grande porte, como os tigres, é solitária e caça sozinha. Somente os leões que vivem em bandos atuam de forma coletiva ao caçar grandes animais. Não há como provar que os tigres dente de sabre também caçavam em grupos. No entanto, a coleção de ossos nos poços de Alcatrão de La Brea revela algumas pistas. Os restos fossilizados de 2.500 tigres dente de sabre foram descobertos lá. Normalmente, há muito mais herbívoros do que carnívoros, mas em La Brea há 10 predadores para cada presa, exatamente o oposto do esperado. E muitas vezes, os esqueletos de vários dentes de sabre são encontrados junto a ossos de um único herbívoro de grande porte. Para alguns cientistas, é uma prova de que eles eram animais sociais. É possível que um grupo de esmilodontes tenha ido atrás de um bisão aparentemente indefeso e os animais também tenham ficado presos no terreno. É possível também que tigres dente de sabre vivessem em grupos sociais ou bandos, da mesma forma que os leões modernos. Um bando de leões é uma irmandade felina. Normalmente é composto de 4 a 20 fêmeas, vivendo com 2 ou 3 machos. As fêmeas promovem a caça, muitas vezes em grupo. Caçando juntas, elas podem visar animais maiores, o que significa mais comida. Outra vantagem potencial da vida em grupo é que qualquer membro do bando que esteja ferido e fraco demais para caçar sozinho pode se alimentar das presas capturadas pelos outros membros. E entre os ossos encontrados em La Brea, o paleontólogo Chris Shaw vê evidências de que tigres dente de sabre eram capazes de resistir a ferimentos graves que os impediria de caçar. Aqui temos o lado direito da pelve de um tigre dente de sabre. Esse aqui pode ser considerado um osso de desenvolvimento normal. Por outro lado, esse osso é de um tigre que sofreu um deslocamento do quadril, um grave deslocamento. Não só isso, mas a massa muscular em torno dele foi rasgada e ficou muito infeccionada. Esse animal sofreu durante meses, talvez anos, com esse problema. Ele imagina que ferimentos como esse teriam sido fatais para um animal que vivesse sozinho.
O fato de os ossos terem regenerado significa que o animal ferido vivia em um grupo de tigres dente de sabre. Chris acredita que vários animais trabalhassem juntos e talvez até cuidassem de membros feridos, permitindo que se alimentassem das presas e protegendo-os de outros predadores. Não sei se podemos chamar de ajuntamento ou de bando. Isso é questionável. Eu prefiro dizer apenas que era algum tipo de grupo social. Mas, para outros, a ideia de tigres dente de sabre alimentando e cuidando de um membro ferido de um grupo social é absurda. Na verdade, é mais provável que eles devorassem um animal ferido. Não acho que o Smilodonte teria qualquer vantagem vivendo num bando e sendo muito sociável. De fato, a interação social é extremamente rara em carnívoros de maneira geral. É uma coisa que cães ou animais parecidos com cães costumam fazer, não é coisa de felinos. Mas não há motivo para supor que os dente de sabre se comportassem como felinos modernos. É possível que eles caçassem e vivessem como lobos modernos. Numa alcateia, aproximadamente o mesmo número de machos e fêmeas vivem juntos, com pouca diferença física entre eles. É possível que o Smilodonte tivesse uma estrutura social mais parecida com a dos lobos, com pares monógamos durante muito tempo. Nos leões, os sexos são muito diferentes. O macho é muito maior, tem caninos maiores que a fêmea e possui juba. Mas as diferenças não têm a ver com a caça. Esse serviço costuma ficar com a fêmea. O macho é maior e mais armado porque precisa lutar para proteger o bando e conquistar outros bandos. Mas no caso do tigre dente de sabre, tanto o macho quanto a fêmea tinham o mesmo tamanho e os mesmos dentes mortais. Eles não lembram os leões porque se houvesse bandos, os machos teriam a função de conquistar outros bandos. E seria muito vantajoso se fossem grandes, que tivessem dentes maiores e que fossem mais bem armados. E não é isso que vemos nos Smilodontes. A presença dos mesmos caninos em machos e fêmeas também descarta a ideia de que seria um ornamento masculino feito para atrair as fêmeas, o equivalente aos chifres de um veado. É difícil acreditar que esses caninos super desenvolvidos fossem algo diferente do que aparentam ser. Instrumentos especializados de matar. E parece que a natureza gosta dessa característica em particular. O Smilodon fatalis foi apenas uma das várias espécies de predadores de dente de sabre que já dominaram o planeta. Uma das coisas que muita gente não entende é que esse era o principal tipo de felino de grande porte no planeta até bem pouco tempo atrás. Embora nenhum felino moderno possua dentes de sabre, nos mamíferos antigos eles evoluíram e desapareceram pelo menos 4 vezes. O paleontólogo Paul Matthews acredita que esses dentes super longos evoluíram para permitir que o felino perfurasse a pele espessa de grandes herbívoros. Paul vem testando o DNA do Homotherium, um felino com dentes de cimitarra, primo do Smilodonte encontrado na Beríngia, a região do Yukon entre o Canadá e o Alasca, que foi por onde os humanos chegaram às Américas há mais de 12 mil anos. Ele descobriu que o Homotherium não comia praticamente nada além de mamutes. Estamos reunindo provas suficientes para dizer que a morfologia do dente de sabre, que evoluiu algumas vezes na história, tem a ver com a perseguição a presas de pele espessa. Com caninos 2 vezes mais longos que os do Homotherium e um corpo mais musculoso, o Smilodonte talvez não fosse feito para atacar apenas jovens mamutes, mas os adultos também. E quer caçando sozinho ou em grupos, o dente de sabre seria capaz de matar qualquer animal em sua época. Ele era especializado em matar animais grandes, maiores do que ele. Sem dúvida, é o mamífero mais especializado que já evoluiu e que tinha por objetivo caçar grandes presas. A exemplo dos grandes felinos modernos, o dente de sabre era exclusivamente carnívoro. Seu único interesse era comer carne fresca, e em grande quantidade.
Surpreendentemente, não precisamos especular sobre a alimentação do dente de sabre. Os esmilodontes e labreia nos possibilitaram descobrir exatamente o que havia no cardápio. Os ossos foram tão bem preservados pelo alcatrão que grande parte das proteínas presentes quando os animais morreram ainda podem ser identificadas. E nelas estão as evidências daquilo que os tigres comiam. Na Universidade da Califórnia, em Santa Cruz, Kenna Fox Dobbs utiliza a análise de isótopos estáveis para determinar as dietas de animais pré-históricos. Podemos determinar diferenças nas dietas em função da preferência por um tipo de herbívoro ou por outro. Os testes mostram que os dentes de sabre da região de Rancho La Brea costumavam caçar herbívoros, como cavalos e bisões, mas também animais maiores, como preguiças gigantes e mamutes. Um bisão pré-histórico com quase 1 tonelada era certamente um oponente poderoso. Mas leões modernos não precisam de caninos super longos para matar animais grandes como búfalos e zebras. A dúvida então permanece. Por que o tigre dente de sabre tinha dentes tão longos? Para tentar responder a essa pergunta e entender exatamente como o tigre dente de sabre usava seus caninos, o Dr. Stephen Rowe, da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, construiu um dente de sabre virtual. Uma máquina de morder digital que simula as tensões e os esforços no crânio do animal. Ele submeteu o crânio de um esmilodonte a uma tomografia computadorizada e em seguida o reconstruiu digitalmente, incluindo diferenças sutis na densidade óssea e estrutura dentária. Os músculos foram colocados nos locais corretos, permitindo simular de uma forma mais precisa que nunca a força e o mecanismo da mordida de um tigre dente de sabre. Com esses modelos, podemos realizar testes de impacto com esses animais e podemos testá-los com diferentes comportamentos. Dessa forma, podemos determinar limites de como poderiam se comportar e o que estariam mais bem adaptados a fazer. O cientista e sua equipe fizeram a mesma coisa com o leão moderno, criando uma reprodução perfeita do rei dos animais. Em seguida, realizaram uma comparação digital entre o dente de sabre e o leão. Sempre se imaginou que o dente de sabre, com o corpo grande e musculoso, teria uma mordida muito potente, pelo menos tão forte quanto a de um leão de tamanho semelhante. Mas a disputa teve um resultado surpreendente. Basicamente, os resultados mostraram que o esmilodonte, na verdade, mordia como um gato. Para um animal daquele tamanho, a mordida era fraca, cerca de metade da força da mordida de um leão do mesmo tamanho. Para confirmar, a equipe deu à mordida do dente de sabre digital a mesma força da mordida de um leão moderno. Quando fizemos isso, bam! O maxilar do esmilodonte quebrou. Ele não foi feito para suportar esse tipo de força. Pode ver que alguns pontos não só chegam perto do valor limite, eles o ultrapassam. E esse maxilar fraco limita demais a forma como o esmilodonte podia matar as vítimas. Na verdade, o esmilodonte, que pesava mais que um leão, tinha a força da mordida de um cão de grande porte. Nos carnívoros atuais, há uma relação direta entre a força da mordida e o tamanho do animal que um predador consegue matar. Quanto mais forte a mordida, maior a refeição. Mas se o dente de sabre era tão fraco, como conseguia matar animais tão grandes? Desde que os primeiros ossos perfeitamente preservados de um tigre dente de sabre foram descobertos em La Brea em 1875, cientistas tentam descobrir como exatamente o esmilodonte usava seus caninos super desenvolvidos. Apesar da mordida fraca, sabemos que ele comia grandes animais como bisões e até mesmo mamutes e preguiças.
Assim, aparentemente, os dentes afiados do esmilodonte eram uma adaptação especial para matar as vítimas maiores. No entanto, leões africanos também conseguem matar grandes animais e seus caninos são muito menores. Assim, os dentes do esmilodonte deviam ter uma vantagem no formato e a técnica utilizada devia ser muito diferente da técnica de felinos modernos. Comparados aos dentes de sabre, felinos modernos possuem caninos com formato cônico, mais curtos e mais robustos, usados para agarrar e derrubar a presa ao solo. Felinos grandes, como os leões, matam presas menores basicamente mordendo as costas. Mas com animais maiores, os dentes não costumam penetrar na pele. Em vez disso, eles sufocam ou estrangulam as vítimas, cravando os dentes em torno da artéria carótida, fazendo a vítima perder a consciência em segundos. O crânio muito maior do leão moderno, com seus maxilares poderosos, foi claramente feito para dar uma mordida fatal muito diferente da mordida do dente de sabre. O leão africano possui caninos com uma seção transversal relativamente circular que parecem mais estacas em comparação com essas facas que saem da maxila deste animal. Os caninos dos sabres são extremamente longos, muito estreitos de um lado a outro e relativamente espessos no sentido perpendicular. Mas essas facas tinham limitações. Os caninos do dente de sabre eram armas afiadas e perigosas, mas não eram feitas para as lutas violentas que o leão costuma travar. Os sabres eram fortes na direção vertical, mas relativamente fracos e frágeis quando submetidos a movimentos laterais. Essa fraqueza limitava bastante os locais onde o dente de sabre poderia morder suas vítimas. Se os caninos atingissem os ossos de uma vítima se debatendo, o esmilodonte podia perder um dente. Acho que um ataque ao longo da espinha da presa não fazia sentido para o esmilodonte, porque ele tinha sabres enormes, muito delicados. E o risco de quebrar um dente era alto se batesse em uma superfície dura, sobretudo de lado. Então, se ele saltasse nas costas de um animal e mordesse, pelo menos um dos dentes podia atingir uma vértebra e quebrar. Começamos a formar a imagem de um caçador incrivelmente especializado. Ele devorava animais muito grandes, mas tinha uma mordida relativamente fraca, com maxilares e dentes delicados demais para derrubar uma presa sem correr o risco de quebrá-los. Assim, por um processo de eliminação, tudo indica que o segredo do ataque do dente de sabre era derrubar a vítima ao solo antes de dar a mordida fatal. Ele tinha que derrubar o animal e imobilizá-lo. Era difícil enfrentar aqueles grandes animais quadrúpedes quando eles estavam de pé. Esse estilo de ataque envolvendo lutas violentas é comprovado pelo grande número de ossos de esmilodonte que mostram sinais de ferimentos graves na região posterior. Isso indica o alto estresse imposto a essa região, que é o que acontece quando tentamos erguer pesos ou derrubar um grande objeto forçando a parte posterior contra o solo. Dá para ver como isso pode realmente torcer a região lombar. E muitos esmilodontes têm ferimentos nessa área. Mas isso ainda não explica o verdadeiro valor dos enormes dentes do esmilodonte. Felinos modernos mordem ao atacar, mas matam por sufocamento, prendendo os dentes em torno do pescoço da presa. São necessários de 10 a 15 minutos para um animal do tamanho de um búfalo morrer sufocado. É um tempo bastante longo para os maxilares de um felino permanecerem firmemente fechados. Com dentes como os do esmilodonte, esta técnica seria fisicamente impossível e perigosamente demorada. O Dr. Rowe acredita que os dentes e o crânio do esmilodonte eram feitos para matar rapidamente. Para ele, em um mundo pré-histórico feroz, com tantos outros carnívoros competindo pelas mesmas presas, a rapidez era essencial. Se um dente de sabre não matasse silenciosa e, acima de tudo, rapidamente, atrairia a atenção de diversos outros predadores que tentariam roubar sua presa.
Um único dente de sabre seria capaz de afastar um número pequeno de lobos de sua presa, mas a situação seria totalmente diferente se um grande número de lobos atacasse um esmilodonte. E havia adversários ainda mais perigosos, como o grande leão americano, que podia ser 50% maior que um esmilodonte. E o urso de cara achatada, que se erguia a 3,30 metros sobre as patas traseiras, o maior e mais assustador carnívoro que existia. Este monstro era um ladrão especializado que conquistava seu alimento intimidando outros predadores, obrigando-os a abrir mão de suas vítimas. O urso de cara achatada era tão grande que mesmo quando enfrentava vários tigres dente de sabre, o resultado era sempre o mesmo. Os tigres ficavam com fome. O esmilodonte, por maior que fosse, não era o maior carnívoro da região. Por isso, matar um animal rapidamente trazia muitas vantagens. E para mim, era assim que o esmilodonte agia. Esta lei da selva não era matar ou ser morto, era matar o mais rápido possível. Mas como essa mordida fatal era dada? Está na hora de uma aula de anatomia pré-histórica. 10.000 anos atrás, na América do Norte, a concorrência por carne fresca era intensa. Os dentes letais do tigre dente de sabre eram feitos para matar rapidamente os animais grandes que ele era especializado em caçar. O esmilodonte precisava inserir os dentes de sabre com precisão no local e com a força necessária para dar o golpe, e isso provocaria os maiores danos. E não poderia haver erros, pois na selva não há uma segunda chance. O esmilodonte tinha um pescoço muito poderoso. Os maxilares eram fracos, mas o pescoço era potente. E os músculos do pescoço eram usados para ajudar a inserir os dentes na vítima e causar grandes danos, matando o animal rapidamente. Como o dente de sabre conseguia abaixar o crânio ao mesmo tempo em que a mandíbula inferior. Ele erguia a mandíbula inferior e abaixava o crânio, inserindo os dentes na vítima ao mesmo tempo. Isso mostra que este animal tinha uma adaptação extra para morder, que não vemos nos felinos atuais. A dúvida permanece. Como? E, acima de tudo, em que lugar o esmilodonte mordia suas vítimas? Existem duas teorias. Um corte na região do pescoço ou uma mordida dilacerante no estômago da presa. William Ackerstein, curador de paleontologia de vertebrados no Museu de História Natural de Idaho, acredita que o esmilodonte atacava o estômago. O dente de sabre não podia atacar a presa com os caninos porque a mandíbula atrapalharia, atingindo a vítima primeiro e desviando os sabres. Assim, William acredita que o animal usava seus caninos para fazer o que chama de mordida cortante, um longo corte no abdômen da presa. A mandíbula era pressionada contra a presa e o crânio baixava na direção da mandíbula. Quando isso acontecia, essa lâmina reta aqui fazia um corte. E quando os maxilares fechavam mais, isso aqui, geometricamente se movia para trás nessa região do maxilar, ampliando o corte. Mas outros estudiosos afirmam que não seria possível para o esmilodonte atacar a barriga de um animal grande como o bisão. Quando eu era jovem, trabalhei como vaqueiro numa fazenda. E uma coisa que aprendemos lidando com gado é que não trabalhamos pela traseira, sempre tentamos controlar a cabeça. Com dentes e maxilares relativamente delicados, o esmilodonte podia se ferir gravemente se atacasse a barriga. Mesmo que conseguisse se aproximar, as pernas da presa ainda representariam um grande perigo. E há outro problema. Mesmo com os dois caninos, o esmilodonte não poderia machucar se não conseguisse morder. O problema com a mordida no estômago é que o estômago tem um diâmetro grande demais para caber dentro da boca. Apesar dos dentes longos, a mordida do esmilodonte não seria muito profunda. Isso porque a mandíbula inferior a atrapalhava. Assim, o animal talvez arrancasse um pouco da pele. Ele iria esfolar um pouco a vítima, mas não conseguiria matá-la, porque não poderia mordê-la.
Nenhum felino moderno ataca o estômago da presa. Quase sempre a mordida fatal é dada no pescoço. Muitos cientistas acreditam que a única forma lógica de o dente de sabre matar seria atacar o pescoço também. O pescoço é mais acessível e menos protegido que a barriga de qualquer grande animal, e os dentes do esmilodonte parecem perfeitamente evoluídos para provocar uma morte quase instantânea. Não há dúvida alguma de que quando se atinge uma artéria principal ou a traqueia do animal, este vai morrer muito mais rapidamente do que num estrangulamento. O pescoço contém vasos sanguíneos vitais. A morte é mais rápida e mais certa quando se morde o pescoço do que quando se morde o estômago. Larry acredita que os dentes de sabre tinham um propósito muito específico: cortar a garganta da presa. Para ele, os caninos do esmilodonte funcionavam de uma forma quase idêntica à faca curva de um assassino. E o interessante nesta faca é que o lado cortante fica na parte de dentro da curvatura. Se pegar uma faca curva como esta, esfaquear e acompanhar a curvatura, ela vai rodar a lâmina, aumentando o corte com esse movimento. Isso vai provocar uma morte praticamente instantânea. Professor Frank Mendel também trabalha para solucionar o mistério de como o dente de sabre matava suas presas. Para demonstrar e compreender como a mordida fatal era dada, Frank construiu um modelo biomecânico do maxilar de um esmilodonte. Imagino que o esmilodonte apenas perfurava o pescoço com os dentes. Cortava os vasos e em seguida retirava os dentes. Não precisava cortar a garganta, porque isso não provocaria um dano mais letal ao animal. É comparável a uma laparoscopia em relação a uma grande cirurgia. Causamos o menor dano possível para fazer o trabalho. Neste abrigo para felinos em Bridgeport, no Texas, um dente de sabre vai morder novamente. O Centro para Educação e Pesquisas de Animais é um abrigo para felinos de grande porte maltratados e abandonados e um recurso para a comunidade científica. Aqui Frank encontra a presa para seu predador de metal. Ele foi projetado para simular com precisão o mecanismo da mordida de qualquer carnívoro. Os dentes se baseiam neste espécime de labré. Exatamente os mesmos detalhes, os mesmos encaixes, os mesmos tamanhos e tudo mais. Entre os animais já designados para alimentar os felinos, Frank vai usar uma vaca com o tamanho e as proporções aproximadas de um dos alimentos favoritos do esmilodonte: o bisão. A maior parte dos animais utilizados no abrigo morreu de causas naturais. Em outros casos, eles estão em situação crítica de saúde e são sacrificados. Vamos lá! O primeiro experimento tentará simular a mordida no estômago. O teste começa. Isso! A equipe faz várias tentativas para morder o abdômen com o articulador. No entanto, por mais que alterem o ângulo, não conseguem morder profundamente. Está afastando da lâmina. A mandíbula inferior impede que os caninos fiquem em um ângulo que permita uma mordida profunda. Fechou totalmente e a boca ficou cheia de pele, mas nada que realmente a perfure, a não ser os incisivos inferiores. Os dentes de sabre do esmilodonte não eram um acidente da natureza. Eles tinham um motivo para existirem. Mas armas não funcionam sem táticas. E as técnicas de matar do esmilodonte continuam sendo um mistério. Agora o teste realizado pelo professor Mendel mostra que os dentes de sabre mal conseguiriam penetrar no estômago de um animal imóvel, muito menos atingir qualquer órgão vital. Pronto, desça. O próximo alvo é o pescoço. A equipe espera que o esmilodonte mecânico não tenha problemas para morder esse local. Agora para. Mas há uma dúvida crucial. Qual é a pressão necessária para os dentes penetrarem totalmente? Modelos virtuais mostram que o dente de sabre não mordia com muita força.
Será possível reproduzir isso no teste mecânico? Mesmo com uma presa imóvel, isso não é tão fácil. Após várias tentativas, a máquina finalmente perfura o pescoço da vaca. Opa, furou, entrou. Podemos ver que os dois dentes penetraram fundo no pescoço. A próxima questão é se atingiram alguma coisa importante, alguma coisa letal, por exemplo, uma das artérias principais. Ao medir a força deste modelo, a equipe também descobriu que a precisão e não a força era a arma secreta do Smilodonte. Não foi preciso morder com força para perfurar a pele e cortar vasos sanguíneos vitais. Para perfurar a pele dos animais, são necessários entre 90 e 130 quilos. Considerando que alguns humanos conseguem morder com essa força, acho que um felino de grande porte faria isso com facilidade. Depois que os dentes penetram, os vasos podem ser cortados pelas bordas serrilhadas nas extremidades. Segundo Frank, se os dentes cortarem as veias jugulares, a presa perderá os sentidos e morrerá de hemorragia em poucos minutos. Mas se cortarem as artérias carótidas, o animal morrerá quase instantaneamente. Assim, depois que derrubava a presa, o Smilodonte podia facilmente perfurar o pescoço de qualquer animal de pele espessa. O teste biomecânico mostra que seria quase impossível para o tigre dente de sabre dar uma mordida fatal no abdômen dos maiores animais que podia capturar. Mas para quem acredita na teoria da mordida na barriga, o teste do professor Mendel não é considerado conclusivo. Mesmo que a mordida no pescoço fosse apenas uma das táticas em potencial de um predador versátil, este experimento confirma que os caninos do Smilodonte eram perfeitamente adequados para matar com uma rápida mordida no pescoço da presa. É possível que ele adotasse abordagens diferentes para animais de tamanhos diferentes e talvez dependesse da situação no momento. Mas, basicamente, ele usaria as garras para derrubar o animal e exerceria força na parte dianteira para expor o pescoço da presa. O teste também mostrou que esses dentes especializados tinham limitações. É essa especialização que pode ter levado à extinção dos tigres dente de sabre. Durante quase 2 milhões de anos, o Smilodonte, com seus caninos afiados de 18 centímetros, foi um dos principais predadores da América do Norte. Quer seja mordendo o pescoço, a barriga ou outra parte do corpo da presa, o dente de sabre era uma máquina de matar. Mas há cerca de 10 mil anos, o Smilodon fatalis desapareceu da face da Terra. Sua extinção é um mistério. Mais ou menos na mesma época que o dente de sabre desapareceu, outros grandes predadores surgiram em cena. E eles chegaram andando sobre 2 pernas. Os primeiros caçadores provavelmente atravessaram a ponte terrestre entre a Rússia e o Alasca. Alguns estudiosos afirmam que foram eles que exterminaram o dente de sabre. Mas não há evidência de que os humanos caçaram esse animal. Na verdade, não há evidências de qualquer interação entre humanos e o Smilodonte. É mais provável que eles tenham dado liberdade total a esse terrível predador. As 2 espécies provavelmente se evitaram. Tenho certeza de que os humanos achavam o tigre dente de sabre bastante ameaçador. Mas os primeiros humanos tinham uma coisa em comum com os Smilodontes. Eles cobiçavam a mesma carne, e o estoque de carne era limitado. Embora não pudesse ter consumido todas as presas, a pequena população humana da época pode ter iniciado e apressado eventos inevitáveis de extinção, o que acabou levando ao desaparecimento do Smilodonte. O fim da última era do gelo foi um momento de escassez para predadores especializados em animais de grande porte. Não foi só o dente de sabre que desapareceu. As grandes alcateias de lobos pré-históricos foram dizimadas ao mesmo tempo, e o último a partir foi o gigantesco urso de cara achatada. Uma teoria recente afirma que um cometa pode ter provocado uma extinção em massa na América do Norte. Ninguém pode afirmar com certeza, mas o clima esquentou e ficou muito mais seco.
O que antes era uma grande floresta começou a se tornar grandes pastagens abertas. Os habitantes dessa região, os mamutes e as preguiças gigantes, começaram a desaparecer. Com a escassez das presas, o número de predadores ficou cada vez menor. O único animal grande o bastante para sustentar o tigre-dente de sabre, ou mesmo o leão, era o bisão americano. Mas o bisão mudou da floresta para o prado. E o prado não é um habitat adequado, nem mesmo para os felinos modernos. Assim, havia uma situação em que a única presa adequada vivia numa área em que não podia ser capturada. O dente de sabre era um caçador tão especializado em animais de grande porte que não conseguiu se adaptar a presas menores. O esmilodonte não conseguia morder nenhum coelho, porque os dentes atrapalhavam. A criatura mais bem equipada para matar grandes animais estava equipada demais para um novo mundo. Era um animal muito bem adaptado para derrubar grandes animais no chão e matá-los rapidamente. Francamente, não era feito para nada além disso, e talvez seja essa a explicação do porquê o esmilodonte não existe mais. Atualmente, o animal mais próximo de um dente de sabre é a pantera nebulosa, um felino de porte médio que habita as árvores e possui caninos extremamente longos. Esta pantera não é descendente direta do dente de sabre, mas esta criatura rara é a prova viva de que as características mortais de um dente de sabre ainda podem ser usadas como uma arma de precisão mortal. O atual mundo natural tornou essa característica obsoleta, mas o mundo pode ir a mudar. A arte de matar sempre caminha para a perfeição, mas se tiver a chance, um tigre dente de sabre poderá evoluir novamente. Versão Marshmallow São Paulo.